Leitura diária da Bíblia. Dia 50. Antigo Testamento. Êxodos 25, Êxodos 26. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel que tomem para mim oferta. De todo homem que adere de sua vontade, de coração, tomareis minha oferta. E esta é a oferta que tomareis deles: ouro, e prata, e bronze, e material azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelo de cabras, e couros de carneiros tingidos de vermelho, e couros finos, e madeira de acácia. Azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix, e pedras de engastes, para o acento agudo fode, e para o peitoral. E farão para mim um santuário, e eu habitarei entre eles. Conforme tudo o que eu te mostrar, o desenho do tabernáculo, e o desenho de todos os seus objetos, assim o fareis. Farão também uma arca de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado, e sua altura de 1,5 côvado. E a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma borda de ouro ao redor. E para ela farás de fundição 4 anéis de ouro, que porás a seus 4 cantos, 2 anéis a um lado dela, e 2 anéis ao outro lado. E farás umas varas de madeira de acácia, as quais cobrirás de ouro. E meterás as varas pelos anéis aos lados da arca, para levar a arca com elas. As varas se estarão nos anéis da arca, não se tirarão dela. E porás no arca o testemunho que eu te darei. E farás uma coberta de ouro fino, cujo comprimento será de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro, lavrados a martelo os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás, pois, um querubim ao extremo de um lado, e um querubim ao outro extremo do lado oposto. Da qualidade do propiciatório farás os querubins em suas 2 extremidades. E os querubins estenderão por em cima as asas, cobrindo com suas asas o propiciatório, suas faces a uma em frente da outra, olhando ao propiciatório as faces dos querubins. E porás o propiciatório em cima da arca, e no arca porás o testemunho que eu te darei. E dali me declararei a ti, e falarei contigo de sobre o propiciatório, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te mandarei para os filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia, seu comprimento será de 2 côvados, e de 1 côvado sua largura, e sua altura de 1,5 côvado. E a cobrirás de ouro puro, e lhe farás uma borda de ouro ao redor. Farás também para ele também uma moldura ao redor, da largura de uma mão, a qual moldura farás uma borda de ouro ao redor. E lhe farás 4 anéis de ouro, os quais porás aos 4 cantos que correspondem a seus 4 pés. Os anéis estarão antes da moldura, por lugares das varas, para levar à mesa. E farás as varas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, e com elas será levada à mesa. Farás também seus pratos, e suas colheres, e seus jarros, e suas bacias, com que se fará libações, de ouro fino os farás. E porás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim continuamente. Farás também um candelabro de ouro puro, lavrado a martelo se fará o candelabro, seu pé, e sua cana, seus copos, seus botões, e suas flores, serão do mesmo, e sairão 6 braços de seus lados, 3 braços do candelabro do um lado seu, e 3 braços do candelabro do outro seu lado, 3 copos em forma de amêndoas em um braço, um botão e uma flor, e 3 copos, forma de amêndoas no outro braço, um botão e uma flor. Assim, pois, nos 6 braços que saem do candelabro,
e no candelabro 4 copos em forma de amêndoas, seus botões e suas flores. Haverá um botão debaixo dos 2 braços do mesmo, outro botão debaixo dos outros 2 braços do mesmo, e outra botão debaixo dos outros 2 braços do mesmo, em conformidade aos 6 braços que saem do candelabro. Seus botões e seus braços serão do mesmo, todo ele uma peça lavrada a martelo, de ouro puro. E farás para ele 7 lâmpadas, as quais acenderás para que iluminem a parte de sua dianteira, também suas tenazes e seus apagadores, de ouro puro. De 1 talento de ouro fino o farás, com todos estes objetos. E olha, e fez-os conforme seu modelo, que te foi mostrado no monte. E farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho torcido, azul, e púrpura, e carmesim, e farás querubins de obra delicada. O comprimento dá uma cortina de 28 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Todas as cortinas terão uma medida. 5 cortinas estarão juntas a uma com a outra, e 5 cortinas unidas a uma com a outra. E farás laçadas de azul na beira da uma cortina, na margem, na juntura. E assim farás na beira da última cortina na juntura segunda. 50 laçadas farás na uma cortina, e 50 laçadas farás na margem da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão contrapostas a uma à outra. Farás também 50 colchetes de ouro, com os quais juntarás as cortinas a uma com a outra, e se formará um tabernáculo. Farás também cortinas de pelo de cabras para uma tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Uma medida terão as 11 cortinas. E juntarás as 5 cortinas à parte e as outras 6 cortinas separadamente, e dobrarás a 6ª cortina diante da face do tabernáculo. E farás 50 laçadas na orla de uma cortina, a extremidade na juntura, e 50 laçadas na orla da segunda cortina na outra juntura. Farás também 50 colchetes de alambre, os quais meterás pelas laçadas, e juntarás a tenda, para que se faça uma só cobertura. E o excedente que resulta nas cortinas da tenda, a metade da uma cortina que sobra, ficará às costas do tabernáculo. E um côvado dá uma parte, e outro côvado da outra que sobra no comprimento das cortinas da tenda, pendurará sobre os lados do tabernáculo da uma parte e da outra, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de couros de carneiros, tingidos de vermelho, e uma coberta de couros finos em cima. E farás para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que estejam na vertical. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e de côvado e meio a largura de cada tábua. 2 encaixes terá cada tábua, unidos um com o outro. Assim farás todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, as tábuas do tabernáculo, 20 tábuas ao lado do sul. E farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua para seus 2 encaixes. E ao outro lado do tabernáculo, à parte do norte, 20 tábuas. E suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. E para o lado do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para as esquinas do tabernáculo nos 2 ângulos posteriores, os quais se unirão por abaixo, e também se juntarão por seu alto a uma argola. Assim será das outras 2 que estarão às 2 esquinas. De maneira que serão 8 tábuas, com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de acácia,
para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para o outro lado do tabernáculo, que está ao ocidente. E a barra do meio passará por meio das tábuas, de uma extremidade à outra. E cobrirás as tábuas de ouro, e farás seus anéis de ouro para meter por eles as barras, também cobrirás as barras de ouro. E levantarás o tabernáculo conforme sua planta que te foi mostrada no monte. E farás também um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho torcido, será feito de primoroso trabalho, com querubins, e hás de pô-lo sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, seus capitéis de ouro, sobre bases de prata. E porás o véu debaixo dos colchetes, e meterás ali, do véu dentro, a arca do testemunho, e aquele véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. E porás a coberta sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E porás a mesa fora do véu, e o candelabro em frente da mesa ao lado do tabernáculo ao sul, e porás a mesa ao lado do norte. E farás à porta do tabernáculo uma cortina de azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido, obra de bordador. E farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia, as quais cobrirás de ouro, com seus capitéis de ouro, e as farás de fundição 5 bases de bronze. Novo Testamento. Marque 4:30 da manhã menos 41, marque 5 para 1 menos 20. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o compararemos? E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o compararemos? Com um grão da mostarda que, quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes na terra. Mas, depois de semeado, cresce, e se torna a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de maneira que os pássaros do céu podem fazer ninhos sob a sua sombra. E com muitas parábolas como essas Jesus lhes falava a palavra, conforme o que podiam ouvir. E não lhes falava sem parábola, mas aos seus discípulos explicava tudo em particular. Naquele dia, chegando o entardecer, disse-lhes: passemos para o outro lado. Então despediram a multidão, e o levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também outros barquinhos com ele. E levantou-se uma grande tempestade de vento, as ondas atingiam por cima do barco, de maneira que já se enchia. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram nu, e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. E perguntou-lhes: Por que sois tão covardes? Como não tendes fé? E ficaram muito atemorizados, e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, veio das sepulturas ao seu encontro um homem com um espírito imundo, que morava nas sepulturas, e nem mesmo com correntes conseguiam prendê-lo, pois muitas vezes fora preso com grilhões e correntes, mas as correntes eram por ele feitas em pedaços, os grilhões eram esmigalhados, e ninguém o conseguia controlar. E sempre dia e noite andava gritando pelos montes e pelas sepulturas, e ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus havia-lhe dito: Sai deste homem, espírito imundo. Então perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
e rogava-lhe muito que não os expulsasse daquela terra. Havia ali perto dos montes uma grande manada de porcos pastando. E todos aqueles demônios rogaram-lhe, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Imediatamente Jesus lhes permitiu. Então aqueles espíritos imundos saíram para entrar nos porcos, e a manada lançou-se abaixo no mar, eram quase 2000, e afogaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram, e avisaram na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Então aproximaram-se de Jesus, e viram o endemoniado sentado, vestido, e em sã consciência o que tivera a legião, e ficaram apavorados. E os que haviam visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e sobre os porcos. Então começaram a rogar-lhe que saísse do território deles. Quando Jesus entrava no barco, o que fora endemoniado rogou-lhe que estivesse com ele. Jesus se recusou, porém lhe disse: Vai para a tua casa, aos teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez contigo, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi embora, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus havia feito com ele, e todos se admiravam. Salmos. Psalme 23 para 1-6. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes, e me leva a águas quietas. Ele restaura minha alma, e me guia pelos caminhos da justiça por seu nome. Ainda que eu venha a andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa diante de mim à vista de meus adversários, unges a minha cabeça com azeite, meu cálice transborda. Certamente o bem e a bondade me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por muitos e muitos dias.